Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade no módulo 1, estou na página 34, produção escrita, relato pessoal, tá? Lembrando que toda produção escrita, né, ela é válida como avaliativa, então tomem bastante cuidado, sigam bem as instruções, releiam, gente. Vocês precisam reler o que vocês escreveram antes de enviar, tá? Lembra que eu já falei para vocês, façam essa conferência, tanto de vocês, a autoavaliação, quanto a avaliação em pares. Peça para alguém ler para vocês antes de enviar. É muito importante isso. Evita que cheguem até a mim na hora da correção com tantos erros, tá? Vocês estão fazendo agora digitado, ao invés de fazer escrito, né? Então, por enquanto, preste atenção também nas regras na digitação, né? Que é a mesma da escrita, letra inicial maiúscula, pontuação, ponto, vírgula, ponto de exclamação, não se esqueçam disso, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a produção que vocês vão fazer. Relato pessoal. Na leitura 2 desse capítulo, você lê o relato pessoal do indígena Iagaré Yaman e pôde perceber que o autor relatou em primeira pessoa fatos marcantes ocorridos em sua vida. Quem não se lembra do texto, volta lá na leitura 2, releia o texto. Ele é um exemplo de como é um relato pessoal, que é a maneira como vocês vão ter que escrever a redação de vocês. Assim como o Iagaré, todos nós temos momentos e situações marcantes da nossa vida que merecem ser compartilhados. Agora é a sua vez de produzir um relato que, depois de pronto, será apresentado oralmente aos colegas da turma. Então, quando a gente tiver a oportunidade de estarmos todos juntos, nós vamos ler esses relatos. Para planejar o relato pessoal. Então, o primeiro passo é o planejamento. Veja algumas orientações para planejar seu relato. Primeiro, pense em situações de sua vida que tenham sido marcantes e que sejam interessantes para compartilhar com outras pessoas. Gente, uma situação feliz, uma festa de aniversário, uma viagem, ou um passeio, ou algum almoço ou jantar em casa, alguma coisa, uma data comemorativa. Pense em algum momento que seja interessante relatar, contar para as pessoas. Lembra que o relato é você contar. Você vai contar um episódio da sua vida que foi importante. Interessante, né? Pode ser uma situação engraçada, pode ser uma situação triste, tá? Mas tem que ser escolha uma situação. Pense bem no que vocês vão escrever antes de começar a escrever. Tente se lembrar dos momentos mais importantes e nos detalhes dos acontecimentos. As seguintes perguntas podem ajudá-lo a organizar o relato. Quem participou da situação? Onde e quando os fatos ocorreram? Como me senti? Como os fatos ocorreram? Tá? Então, pense nessas 4 perguntas durante o seu planejamento. Anote esses fatos para que você possa inseri-los no texto que vai produzir. Lembre-se de que os fatos devem ser relatados em ordem cronológica. O que é ordem cronológica? Ordem que os fatos ocorreram, tá? Ordem do tempo em que ocorreram. Se possível, separe fotografias que retratem as situações que serão relatadas, ou, se preferir, você poderá ilustrar seu texto com desenhos ou recortes de imagens. Gente, fotos, imagens, ilustrem esses momentos, tá? Bom, em meu avô Apolinário, um mergulho no rio da minha memória, o escritor indígena Daniel Munduruku relata fatos de sua vida desde a infância. Nesse livro, ele expõe suas lembranças e experiências e relata também a saudade de seu falecido avô Apolinário, que lhe mostrou a beleza de ser indígena e lhe ensinou a valorizar sua origem. Tá? Então, aqui é uma indicação de leitura, a capa do livro, Meu Avô Apolinário, um mergulho no rio da minha memória. Bom, colocando em prática, então, o nosso relato.
Após planejar o seu relato pessoal, chegou a hora de produzir o texto. Apresente as informações em ordem cronológica, das mais antigas às mais atuais. Escreva seu texto empregando a primeira pessoa do singular, eu. Fique atento quanto à utilização do tempo verbal. Como você vai relatar fatos que já ocorreram, né? Ou seja, fatos passados, usem verbos no pretérito. Empregue adjetivos e outras expressões para descrever pessoas, lugares e sentimentos. Lembra que essas expressões, os adjetivos, são muito importantes para a coesão do texto. No final do relato, você pode descrever sua impressão acerca dos fatos relatados, ou seja, o que você sentiu, o que você achou. Tá? Demonstre suas emoções, seus sentimentos em relação a isso. Ao final, cria um título para o relato. Muito importante, gente. Relato é colocar um título. Ponha um título, sei lá, Minha Viagem a Paraty, Minhas Férias Atrapalhadas. Sejam criativos nesse título. Lembra que é o título que chama o leitor, que convida o leitor a ler o seu texto. Bom, terceira parte e talvez a mais importante, avaliando o relato pessoal. Finalizando o relato pessoal, leia-o e certifique-se de que você seguiu as orientações e se algo precisa ser corrigido ou melhorado. Avalie se o texto está adequado às características do gênero, se os verbos estão no passado e se você empregou a primeira pessoa. Verifique também se há erros de ortografia e de acentuação. Muita atenção nisso aí, gente. Faça as correções necessárias e transcreva o seu texto. Aqui está pedindo para fazer uma folha de sulfite. Não, no arquivo que vocês vão me enviar, ok? Bom, apresentando o relato pessoal. Finalizando o relato, chegou o momento de apresentá-lo para a turma. Essa parte a gente vai fazer posteriormente, tá? Que é a hora que vocês vão contar essas histórias para os seus amigos. Bom, para a gente não ficar perdendo muito tempo, né, ou deixar isso passar muito tempo, na verdade, o que seria interessante, depois de vocês me enviarem e estar corrigido, vocês poderiam fazer um vídeo contando o relato de vocês para que a gente pudesse colocar lá no mural da sala de aula para que todo mundo pudesse ver e conhecer um pouquinho da história de vocês. Eu acho interessante isso, hein? Vamos pensar com carinho? Posso até colocar como um relato pessoal oral. Vocês falarem, vamos ver como que vão ser os relatos de vocês. Se tiver tudo ok, vamos fazer essa tarefa também, tá? Verifique seu desempenho. Olha só, façam essa verificação. Planejei e produzi meu relato pessoal com base nas características do gênero? Presta atenção aqui, ó. Se sim, marca X aqui. Se não, marca X aqui. Se não, se já deu não aqui, volta e tem que refazer. Avaliei e reescrevi meu texto fazendo as adequações necessárias? Lembra, se a resposta for não, tem que fazer. Apresentei meu relato oralmente de forma adequada e prestei atenção na apresentação dos colegas? Então, essa parte aqui a gente vai ter que fazer mesmo, né? Ele está pedindo ao tempo inteiro nessa atividade que a gente faça, além da escrita, a oralidade. Então, a gente tem que trabalhar as duas coisas, sim. Bom, cidadania no dia de hoje, até aqui terminamos o nosso relato, que é a atividade de hoje, tá? Então, eu vou pedir, depois que vocês fizerem, né, deem uma lida aqui, a influência da cultura indígena, tá? Artesanato, dança, culinária, que mais? Isso, tem umas perguntinhas aqui. E aqui o que eu estudei. Também vocês podem já preencher para a gente finalizar essa questão do módulo do capítulo 1. Fechando aqui, ó, a gente já vai começar o capítulo 2, tá? Então, terminem isso. Depois eu passo para vocês de corrigida, eu passo o gabarito, tá? E eu espero o relato e a resposta dessas questões, tá bom?
Se tiverem qualquer dúvida, me perguntem no Hangouts ou lá na própria tarefa, ok? Eu prefiro que vocês me perguntem sempre, gente, pelo Hangouts, porque eu recebo mais fácil. Como a tarefa tem tarefa de todas as salas, às vezes passa batida, demora muito para encontrar onde você enviou a mensagem, tá? Utilizem o Hangouts, tá bom? Um beijo, eu espero encontrá-los amanhã com mais atividades, tá certo? Beijão e até logo!